Olá, eu sou Fernanda Las Casas e quero falar com vocês sobre sustentação oral. A sustentação oral é uma parte muito importante no seu recurso e eu tenho certeza que você vai sentir a diferença quando você fizer a sua primeira sustentação oral ali na decisão final, no acórdão. Vejam só, se você nunca fez sustentação oral, eu vou te dar um passo a passo aqui e tenho certeza que você vai conseguir fazer e vai se dar bem nisso. Bem, quando eu preparo alguma sustentação oral, a primeira atenção que eu tenho que ter importante é que eu só vou ter um tempo determinado para falar. Então eu tenho ali por volta de 12, no máximo 15 minutos, ok? Olha, se você passa, você vai ser interrompido. Então prepare o que você vai falar dentro desse tempo e você vai ter que ensaiar um pouco essa questão para que você não passe e não se perca no meio do processo. A segunda dica que eu tenho para falar é que você tem que fazer a sua inscrição na sustentação oral. Você pode, dependendo de determinado tribunal, fazer a solicitação por e-mail ou ainda você chega mais cedo do horário do prazo daquele julgamento e pede para que você tenha a abertura de fazer a sua defesa oral, sua sustentação oral no caso, tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é aquele que a gente faz bem antes de chegar ao tribunal, que é o estudo do processo e do caso. Você vai pegar o processo, depois que você fizer aquele fichamento, aquela análise do que é importante que o desembargador analise ali no seu recurso, ali baseando-se nas razões do recurso e nas provas do processo, você vai preparar um texto falando os fatos importantes, as provas que trazem uma convicção de que aquele direito o qual você está pleiteando, ele tem a razão de ser e por isso que aquele recurso deve ser provido ou não, se você estiver, por exemplo, na parte contrária. Então, presta atenção num ponto que você quer trazer luz, nas provas do seu processo e, principalmente, chegue no horário, prepare a sua fala, você não pode ler, então lembre-se que você vai contar uma história ali para os desembargadores, não precisa ficar nervoso, nervosa, você vai estar contando a história do que você fez, todo o processo, tá? E precisa usar beca. Ah, a gente fica bonitinho de beca, gente. Se você não tem a sua beca, normalmente as salas da OAB, da ASP, né, a ASP eu estou dizendo aqui, no caso, em São Paulo, mas normalmente a sala da OAB, ela tem a disponibilidade aí nos tribunais de darem a beca para os advogados poderem usar, ok? Então fica de olho aí nesses pequenos detalhes para que a beca, o horário e a reserva da sustentação oral não atrapalhe e não te deixe nervoso para a sua apresentação ali naquele momento. Se é a primeira vez que você vai fazer a sustentação oral, eu aconselho que você não convide o seu cliente para que você não fique mais nervoso do que o normal. Mas se não é a primeira vez, convide o seu cliente, que ele vai ficar muito feliz de ver o quanto o advogado dele é preparado e estudou o caso dele para defender ali oralmente. Muitas vezes, senhores, a sustentação oral, que é nas palavras que nós colocamos a emoção, a entonação correta no modo de você apresentar o seu caso, traz uma reflexão diferente, porque é um ser humano falando para outro ser humano. Então, prepare-se, vale a pena fazer a sustentação oral e eu recomendo. Espero que essa dica aqui tenha te ajudado. Se te ajudou, você já fez, coloca o seu comentário. Se não, coloca a sua dúvida que eu vou ficar feliz em te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.